Vamos continuar aqui essa distorção do Lucas Bonzoli. Que melanculosa, hein? Misericórdia, pô. Ela se corrompeu e não tinha nenhum valor, e a única coisa que eles citavam era a Bíblia. Infelizmente, eles insistindo em debater no terreno do inimigo. E vamos continuar aqui, que não acabou. Mateus 22. Na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem a Torá oral, nem o poder... porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais uma vez, Jesus perde a oportunidade de citar a autoridade e a tradição. Citando o Velho Testamentário. É simples, pô. A Escritura, Novo Testamento, dá para refutar qualquer protestante, pô. Paulo fala da tradição. Paulo fala que a igreja é coluna central da verdade. Cristo fala sobre Tim Pedro de diferente igreja. É uma só igreja. Aqui foi confiada a nova aliança aos apóstolos. 2 Coríntios 3,6. É simples entender isso. Os protestantes, eles querem tirar o quê? A visão do magistério, pô. Para eles não precisam do magistério. Ele está citando aqui Mateus, ó. Mateus 22, 28 e 29. Olha só. Na ressurreição de qual dos 7 seria a mulher, uma vez que todos tiveram? Respondeu Jesus: errais, não compreender a Escritura, nem o poder de Deus. Olha só. Que eles não entendem. Só você catar o texto aqui, você vai entender a que Cristo está se referindo. Olha como ele vai manobrando, catando ali em Atos Apóstolos 17, 1 e 2, Atos Apóstolos 18, 27, 28, Mateus 22, 28, 29, Mateus 4, 1 em diante ali. Cristo refutando Satanás com a Escritura, com a palavra, Satanás pregando a palavra para Cristo e por aí vai. Simples entender isso. É simples entender. Ele vai manobrando, ele vai manipulando os versículos bíblicos. Se você não conhecer Bíblia, você cai nessa conta de fada dele, nessa adulteração desses doutores. Como você vai debater com um cara, quando você vai refutar um cara, quando você vai... O cara não acredita no magistério. Ele acredita no que ele está pregando. E usando a Bíblia do magistério. Então, já que você não acredita no magistério, já que você não acredita na tradição, por que você usa a Bíblia? Simples. Rejeita a Bíblia também, pô. Que a Bíblia vem do magistério, da pregação oral dos apóstolos, compilada e organizada pela igreja, em 382. Amantes são damas, papas são damas. São Jerônimo copiou, revisou e organizou para você ter acesso. Graças à igreja. Os gnósticos queriam colocar de tudo na Escritura. Pô. A igreja falou não. Simples entender isso. E ainda tem vídeos falando que, mas a Bíblia não foi a igreja, tal. Foi quem então, seu jumento? Simples, pô. Velho Testamento a gente já sabe quem foi confiado aos judeus e falharam. O Novo Testamento, quem é o ministro apto da nova aliança? A quem foi confiada a nova aliança? A quem foi confiado o magistério? A quem foi... Simples, meu irmão. Aos protestantes não foi. Essas divisões não foi. Esse tipo de pregação não foi. Esse tipinho de pregação adulterando o texto bíblico. Não, eu não preciso da igreja. Não, a tradição muito menos. Então por que você precisa da Bíblia, meu querido? Inventa uma Bíblia para vocês. Para refutar aqueles que estavam discutindo com ele. Mais uma vez, ele citando apenas as Escrituras. Que coisa feia, não é mesmo? 1 Coríntios 4, 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Veja só que coisa, não? O padre dizendo que não é para debater com base na Bíblia, essa coisa de onde está na Bíblia, esquece isso. Você tem que debater com base na encíclica do Papa, com a bula papal. É essa fonte de autoridade que você tem que debater. Mas não ouse debater com base na Bíblia, que você vai apanhar. E aí o próprio apóstolo Paulo fala o contrário, não ultrapassem o que está escrito. Aí fica lá a dúvida, né? A gente tem que ultrapassar ou não tem que ultrapassar? A cabeça já tá bugando aqui.
Então, se você for pegar pé da letra da escritura, Mateus 12, 25 e 26, toda divisão será dispersa. Aonde está escrito só a escritura? A verdade, se ela é conhecida pela só escritura, aonde? Simples entender isso. Eu não sei se a sua também. E vamos citar mais um texto para terminar. 2 Timóteo 3, vamos lá para o versículo 14 e diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Veja só que coisa, não? Paulo aqui diz que através da escritura já é suficiente para que o homem seja perfeito e ainda por cima perfeitamente apto para toda boa obra. Vamos dar uma resposta. Para refutar o padre, toda escritura é útil para ensinar, para corrigir e aperfeiçoar o ser humano, né? Por que vocês tiraram os 7 livros, então? Se toda a escritura é inspirada por Deus. Se é inspirada por Deus, então você tem que seguir a tradição. Se é inspirada por Deus, você tem que seguir o magistério. Se é inspirada por Deus, tem um pastor que pastoreia a igreja, João 21, 15, 17. Se a escritura é inspirada realmente por Deus, por que vocês fundaram a igreja? Se a escritura é inspirada por Deus, por que você está declinando a igreja? Se a escritura mesmo é realmente inspirada por Deus, como vai dizer aqui, 2 Timóteo 3, olha só, como esses caras eles não pregam, eles não vivem o que eles pregam. 3, 15, ó. É desta infância, ó. Desta infância conheceis a Sagrada Escritura, e sabeis que ela tenha com cordão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torne perfeito, capacitado para toda boa obra. Se a escritura é toda inspirada por Deus, como você disse, então você tem que acreditar que 1 Timóteo 3,5, que a igreja é a coluna sustentável da verdade. Efésios 10, a divina diversidade deveria ser conhecida pela igreja. Certo? Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. A minha igreja. E ainda vamos mais. Segundo Tessalonicenses 3,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa. Por que você está desprezando a tradição? Se a escritura, se é inspirada por Deus, está falando para guardar a tradição. Tanto por carta e por palavras. Olha como vocês não seguem. Que interessante. Então, por que vocês tiraram os 7 livros? Se Paulo está falando ali do Velho Testamentário. Porque o Novo Testamento não tinha ainda. Meio duvidoso, hein, Lucas? Ainda mais. 2 Tessalonicenses 3, 8. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todos os irmãos, que leva a vida ansiosa, ao contrário da tradição, que de nós tenha recebido. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desagredadamente. Olha só. Por que vocês não imitam a fé apostólica? E aí, por quê? Por que vocês não seguem? Ainda mesmo, o evangelista São Lucas, quando foi escrever o evangelho de São Lucas, foi buscar a fonte. Que fonte? Escrita? Não. A tradição. Lucas 1. Muitos empreenderam a compor uma história dos acontecimentos que se realiza entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio, testemunhos oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem disposto de haver designado e investigado tudo desde o princípio. Escreveram para ti segundo a ordem excelentíssima, Teófilo, para que conheça a solidez daquele ensinamento que tens recebido. Tradição. Ainda vamos lá, para finalizar esse vídeo aqui, como vocês não acreditam na Bíblia?
Se a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, por que vocês, Mateus 12, 25, está proibindo divisão? 1 Coríntios 1, 2, 1 Coríntios 1, 10, Filipenses 2, 2. Olha só, para finalizar aqui, que eu não vou nem entrar mais, vai mostrar um pai apostólico, que não tem patrística, que ele quer, que dá para provar que ele está mentindo, mas dá para provar na Bíblia, porque eu não tenho acesso à patrística, não tenho acesso igual ele tem, certo? Olha só, João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas e escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Olha só, não está escrito aqui na Bíblia. Se fosse escrito uma por uma, penso nem que o mundo inteiro poderia se conter o livro que se deve escrever. Ó. Jesus fez muitas outras coisas ainda, muitos milagres e prodígios, muitos feitos. Não está aqui, mas está na pregação oral, que vem do magistério. A pregação oral dos apóstolos. Então, aqui já é o suficiente para você crer na igreja. Que aqui já mostra a tradição, aqui já mostra a igreja, aqui já mostra quem foi confiado, aqui já mostra que é uma doutrina, é um pastoreio, etc, etc. Mas ainda tem outras coisas que Jesus fez que não está aqui. Que está sobre a coluna sustentada da verdade. Efésios 3, a divina diversidade poderia ser conhecida pela igreja. Olha só que interessante. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Infelizmente, vai ter esses seguidores desses protestantes. Mandaram um comentário lá para falar que eu tô cansado. Toma vergonha na sua cara, irmão. Vai amar a palavra, vai amar a igreja. Você não ama a palavra. Se você não ama a palavra, você não ama a igreja. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.